Fala, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é dia 25 de fevereiro de 2024. Dia este que Bolsonaro convocou as pessoas para lotarem a Avenida Paulista num ato que ele convocou, onde ele pretende se defender, contar o seu lado da história, defender o Estado Democrático de Direito e, obviamente, vamos começar o nosso vídeo hoje comentando sobre isso. A imprensa já está inventando narrativa. O Estadão já até escreveu um editorial reclamando da manifestação que sequer ocorreu. Por outro lado, um opositor de Bolsonaro, Mário Sabino, escreveu um texto de opinião muito interessante que eu quero comentar junto a vocês, onde ele fala que no dia de hoje não serão apenas os bolsonaristas que estarão na rua. Interessante a leitura dele. Aí eu quero mostrar o choro dos isentões, quero falar do PT, quero falar da esquerda e mais algumas coisinhas, e que vai nos jogar no segundo tema, que tem conexão com o primeiro. Fazer umas análises de algumas coisas que estão acontecendo para ajudar a esquerda e para prejudicar a direita. Tudo besteira desse momento que o Brasil vive, para depois comentarmos sobre aqueles assuntos que fazem o Brasil não sair do lugar. O Haddad concedeu entrevista para a Globo, uma entrevista por e-mail, onde o Haddad já está planejando agora o imposto global. Parece que o Brasil está importando ao que é de pior do PT. E isso é complicado, eu vou mostrar para vocês o porquê. O Haddad se contradiz na própria entrevista, o que acaba até por escancarar todas as maldades que o PT está fazendo. E aí ontem eu acabei vendo uma coisa que vem na esteira daquela vez do Blinken, sobre um tema que a imprensa não comentou, que teve um grupo aí que fez um estudo, que eu acho que é do interesse de vocês, eu quero mostrar. Enfim, tem mais algumas coisinhas, eu quero falar de economia, pra gente depois falar sobre insegurança pública, que é o estado das coisas no Brasil, e mais umas besteirinhas, mas vamos lá que a introdução ficou muito longa. E vejam só, assim como a Veja ontem, a Folha de São Paulo, Veja não, me perdoa, assim como o Metrópolis ontem, a Folha de São Paulo parece que está torcendo pra chover. A turma tá torcendo para dar errado o ato de Bolsonaro. Não podia ser diferente. Acho que ninguém esperava nada diferente disso daqui, ó. Aí tá ali. Previsão aponta chuva em São Paulo durante ato de Bolsonaro no domingo. Beleza. Aí a Veja, você vê como é que vai ser o dia hoje. Manifestação de Bolsonaro em São Paulo terá transmissão e análises em Veja. Quando foi, sabe, a manifestação que o Bolsonaro já fez ao longo de todos esses anos que a imprensa se preocupou em mostrar? Vocês não acham isso engraçado? O dia de anteontem, vamos falar assim, né? Anteontem o dia foi relativamente bem calmo. Ontem também. É como se os jornalistas tivessem meio que de folga. Não, fica de folga aí, fica de boa, sabe? Não, fica aí na maciota, descansa, porque domingo amanhã é dia de criar narrativa, é dia de criar confusão para tentar desgastar a imagem de Bolsonaro. Desde 2017, ainda pré-candidato a presidente da República, eleito em 2018, a imprensa não cobria nada. Durante o governo, foram inúmeras manifestações populares, a imprensa não cobriu nenhuma. Agora querem cobrir. Vejam só, né? Mas beleza, beleza. Como eu comentei pra vocês, a manifestação nem aconteceu, mas o Estadão já tá reclamando. Com toda a sua arrogância. Bolsonaro quer sequestrar a oposição. Pronto. Aí o subtítulo, ó, com o ato de hoje na Paulista, Bolsonaro espera demonstrar que, a despeito do futuro nada auspicioso que se lhe apresenta, é ele o único capaz de liderar a oposição a Lula. Bom, eu acho que não é ele mostrando isso. Eu acho que é a população que o escolheu. Porque, gente, olha só, vence quem tem voto. Tem voz que a população quer, né? E tem voto que a população também escolhe. Mas o Estadão está revoltado. Lembrando que o Estadão foi um veículo que tentou ao máximo incentivar uma terceira via social-democrata, aquele candidato queridinho da elite paulista, que é a quem serve o Estadão, né? O Estadão é aquele jornal que tem o DNA golpista. Tem nenhum jornal do país tão golpista quanto o Estadão. O fundador, Júlio de Mesquita, participou do golpe da República. O filho dele participou do golpe de 32, da Revolução Constitucionalista. Eles chamam 64 de golpe. O Júlio de Mesquita ele não só participou, ele fomentou desde 1962, como ele revelou no próprio Estadão, no dia 12 de abril de 1964, onde ele revela
uma carta que ele enviou para os seus emissários em janeiro de 1962. Em novembro de 63, ele estava nos Estados Unidos clamando por golpe. Então, assim, se tem alguém que entende de golpe, é o Estadão. Inclusive de aplicar golpes, né? Fomentar. Mas tá aí, revoltado com o Bolsonaro. Aí começa com uma ladainha no início, aquela chatice de sempre, ao cristalizou os melhores momentos. A manifestação, portanto, desvela-se como uma tentativa de resposta política de Bolsonaro diante desse quadro adverso. Seu objetivo é muito claro: demonstrar que, a despeito do futuro nada auspicioso que se lhe apresenta, é ele o único político capaz de liderar a oposição ao governo do Lula e que, ao abandoná-lo, não é uma opção. Por que Bolsonaro não pode ter como objetivo também mostrar para a população, que ainda não está vendo, os absurdos que aconteceram? Quantas pessoas será que viram aquela fake news da Daniela Lima do laptop? Quantas pessoas? Quantas pessoas será que, quer dizer, viram sendo desmentida a fake news do laptop? Quantas pessoas viram ser desmentida a história da segunda minuta que foi encontrada, quando na verdade foi Bolsonaro que imprimiu o arquivo que o advogado mandou? Então, assim, tem tanta coisa que pode ser, mas o Estadão quer cravar. O Estadão quer carimbar com a manifestação absurda que Bolsonaro só tá tentando tirar, né, ganhos políticos dela. Como se Bolsonaro precisasse falar, não, eu sou líder. Como se precisasse. Tanto que a própria imprensa chama esse grupo, a oposição, de bolsonaristas. Deve ser porque quem lidera, sei lá, quem é que lidera? O Zema. Deve ser porque é o Zema que lidera. É por isso que chamam de bolsonaristas, né? Deve ser por isso. É um absurdo sem igual. Mas deixa lá. Mas dessa oposição golpista, que insulta as instituições democráticas, ataca a imprensa e prega a violência, o país não precisa. Pronto. Todo mundo é golpista. 58 milhões de brasileiros, todos golpistas. Segundo os golpistas do Estadão. Pode ser que sirva aos propósitos do Lula, que vestiu a fantasia de herói da democracia contra a ameaça bolsonarista, mas não serve aos propósitos do Brasil, terrivelmente necessitado de uma oposição que ajude a construir soluções em vez de sabotar o diálogo. Desde quando o bolsonarismo sabota o diálogo? O que foi revelado essa semana? Que Mangabeira Unger procurou Bolsonaro mais de uma vez e houve diálogo. Mangabeira Unger, um intelectual da esquerda, um cara que teve aula do Brizola, mas desde que o mundo é mundo, amigo do Ciro Gomes. Bolsonaro também mantém diálogo com pessoas como o Aldo Rebelo. Como assim, diálogo? Eu não tô entendendo. É fake news, sabe? São acusações infundadas. Este é o ódio do jornal mais golpista do país. Aí o Estadão segue. Essa união entre ele e o eleitorado, que se opõe visceralmente ao Lula e ao PT, tem um evidente propósito de constranger os aliados de Bolsonaro que hesitam em seguir a seu lado, no momento em que seu envolvimento numa trama explicitamente golpista fica cada vez mais evidente. Uai, mas se Bolsonaro não é o líder, se Bolsonaro precisa sequestrar para ser o líder, então por que essas pessoas têm medo? Eu não consigo entender. Se Bolsonaro não tem essa força que o Estadão diz que ele tem, se é um qualquer, se é um inútil, se não tem diálogo, se não dialoga com ninguém, por quê? Por que as pessoas ficariam hesitadas? Ele não tem apoio nenhum, pô. É um inútil. Não é inútil? Tá com medo por quê? Aí depois tá falando um monte de besteira. Ai, paulista, Constituição, que vai ter isso, que não vai adiantar nada que o Bolsonaro fizer. A PGR, a PF, vão continuar indo atrás dele. Eu acho que ninguém espera nada diferente, né? Enfim. As intenções de Bolsonaro estão claríssimas. Resta ver como se comportarão seus aliados políticos. Se as intenções de Bolsonaro estão claras, como assim? É evidente. É ao lado do líder dessa conspirata que as lideranças de uma dita direita moderada desejam estar. Quem é o Estadão para falar de direita e esquerda? Quem é o Estadão na fila do pão? Aí, indo para os finalmente, e só vai ficando pior. Nesse sentido, é estarrecedor que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, não só tenha cedido o Palácio dos Bandeirantes como estalagem para Bolsonaro, como ainda tem aberto as portas da sede do governo paulista, nada menos, para servir de escritório para reuniões preparatórias para a manifestação de hoje.
O cálculo eleitoral, a lealdade ou a gratidão, seja qual for o nome que se dê às razões de Tarcísio para emprestar pujança política de São Paulo a um golpista de marca maior, já começam a flertar com a imprudência? Afinal, a rigor, ninguém sabe que rumo a manifestação poderá tomar. Bolsonaristas radicais já deram mostras do que são capazes quando os interesses do mito estão sob risco. Aí encerra com esse parágrafo. Por aí se vê a força de Bolsonaro, que a despeito de suas aflições judiciais, ainda é capaz de sequestrar a direita, tido como moderada, e submetê-la a seus propósitos truculentos e antidemocráticos. Não se sabe quanto tempo essa força durará, mas até que expire, continuará a distorcer as causas liberais e acarretar imensos prejuízos ao bom debate. Os inquisidores do Estadão estão revoltados. Aí, a gente chegou até aqui, basicamente, com eu interpretando diante dos meus olhos, trazendo alguns fatos. Aí você pode falar, mas você foi sequestrado? Você foi sequestrado por Bolsonaro? Eu não compro nada do que você falou. Prefiro acreditar no Estadão, que eu não acho que também é golpista. Tudo bem, tudo bem. Então vamos olhar outra análise, que também saiu na imprensa. Mário Sabino, opositor ferrenho a Bolsonaro, fazia parte lá do grande trio do antagonista, ele, o Mamateiro Mainardi e o Cláudio Dantas. Agora o Mário Sabino escreve com frequência no Metrópolis, o cara que escreve até bem. Ele comenta, olha o contraste. Aí você tira a sua opinião com opiniões diferentes, porque não é isso que eles pregam, não é o diálogo? Não, mas eu acho que o canal mais democrático deste país é o nosso. Porque acho que não tem nenhum canal deste país que se debruça tanto sobre o que é publicado na imprensa nas mais vertentes do extremismo de esquerda, que é o que eles fazem parte, né? Todos os espectros do woke, sei lá, né? Basicamente hoje todos são woke, então não muda muita coisa, mas enfim, do woke ao petismo, ao pessoalismo e todos as matizes golpistas da turma da esquerda. Mas você vê ali, ó, não haverá apenas fanáticos bolsonaristas na Avenida Paulista. A grande pergunta no mundo político-jurídico hoje é se a manifestação de amanhã, na Avenida Paulista, convocada por Bolsonaro e divulgada pelo Exército Digital dos Bolsonaristas, será suficientemente grande para que o establishment reflita sobre o processo de martirização do ex-presidente. Se o tempo permitir, é provável que reúna bem mais gente do que fazem crer os jornalistas. O que é possível dizer é que não haverá apenas fanáticos bolsonaristas na Avenida Paulista. Esse contingente deve ajudar a preencher a rua. Embora a imprensa imparcial petista já pinte todos como partidários extremistas. Você vê, né? Esse texto do Mário Sabino veio antes do editorial do Estadão. Duplo twist cravado. Ele descreveu o que o Estadão acabou de fazer. E os extremistas comparecerão ao ato, confirmarão a imprensa imparcial petista, se insistirem em levar faixas e cartazes de caráter golpista. E é por isso que o Bolsonaro falou, gente, para com isso, para de maluquice. Os não bolsonaristas estarão na Avenida Paulista por ver uma oportunidade de protestar contra a volta de tantos corruptos e corruptores reabilitados pelo liberou geral de algo aí. Alguém fez um liberou geral. A causa contígua ou vice-versa é por também acharem que, mesmo com todas as culpas de Jair Bolsonaro, o país vive sob o que seria uma ditadura do judiciário. A maioria dos brasileiros, aliás, é dessa opinião, como mostrado por pesquisa recente da Atlas Intel. Some-se a essas indignações o repúdio às infâmias proferidas por Lula contra Israel. As falas presidenciais reavivaram o antipetismo que andava entorpecido em certa classe média que eu reservava às eleições. Lula, na sua inteligência, cada vez mais vigorosa, relembrou o alinhamento petista a ditaduras, que além de oprimir os povos que delas padecem, fomentam grupos que tocam terror e a destruição dos valores ocidentais. E o Mário Sabino encerra comentando, não haverá apenas fanáticos bolsonaristas na Avenida Paulista. E é isso que deveria preocupar mais o establishment, se ele ainda tiver alguma conexão com a realidade. E não continuar pensando que,
Quando o mundo é corcunda, a bela postura se torna monstruosidade. Lien Balzac. Todo mundo é corcunda. Aí aparece alguém de postura, é um monstro, quando na verdade devia ser o normal. Você vê a diferença no tom? Você acha que é justo um editorial como esse do Estadão? Em nome do grupo, sabe? É um ódio que toma o coração dessa imprensa que é horrível. Eles negam o diálogo, eles negam a existência de uma direita conservadora no país. Uma direita que possui valores. O que o Estadão quer é que todo mundo baixe a cabeça, avance com toda a agenda liberal progressista, recheada de sustentabilidade muito SG, e só isso é democracia. Se não for isso, não é democracia. Eles não aceitam o diálogo. Sabe? É aquela história que você aponta um dedo, mas tem 3 apontando para você de volta. Aí vejam só, vamos ver quem tá certo. Se é o Estadão, se é o Mário Sabino, tentando olhar, por exemplo, a participação de algumas pessoas. Ex-senador Tucano vai a ato na Paulista e reforma discurso de manifestação ampla. Assim, eu não acho que o Arthur Vigílio, que como vocês podem ver, já foi senador, já foi ministro no governo do FHC, já foi também prefeito de Manaus. Eu não acho que ele é um bolsonarista, e ele tá lá. Nesse clima de polarização, não dá para ficar ao lado de um governo cheio de ministros acusados de corrupção e de um presidente que fala uma bobagem absurda sobre o Oriente, banalizando uma tragédia. Parece que o Mário Sabino previu o que ia acontecer. Aí, a Folha relata que a presença de um político ainda muito associado aos tucanos é visto como uma boa notícia pelos organizadores. Eles avaliam que isso reforça a imagem de que a manifestação vai além da defesa de Bolsonaro. Teoricamente, é um evento em prol do Estado Democrático e das instituições. Virgílio, que também foi prefeito de Manaus diz que participará por ver ameaças à democracia e também para apoiar o ex-presidente. O presidente Lula é amigo de ditaduras pobres. Na eleição de 2022, quando tive que optar, não tive dúvida, fui de Bolsonaro. Os 45 do segundo tempo, quem decidiu marcar presença esse aqui pro Estadão é democrata, moderado, mas tem também Partido Novo. Ó. Zema confirma a presença no ato chamado por Bolsonaro na Paulista. Eu gostei dessa nota da Folha porque ela começa destacando a coisa que é importante. O Zema não ia. Mas, gente, eu acho que esse evento ele vai ser um evento histórico. Eu acho que vai ser aquele tipo que vai falar assim, vem cá, você tava ou não tava lá? Você quer o apoio de Bolsonaro e você não tava lá naquele dia? Acho que esse dia realmente vai ser um grande marco. E aí tá ali, ó, possível candidato da direita na eleição de 26. Né? Se ele não fosse, acho que dificilmente ele ganharia qualquer tipo de apoio. De besta, Romeu Zema não tem nada. Mas tudo bem. A relação dele com o bolsonarismo é oscilante, com aumentos de proximidade, mas também desconfiança por parte de aliados do ex-presidente. Uma eventual ausência contribuiria para esse sentimento de distanciamento. Participarão 106 deputados federais de 10 partidos diferentes, inclusive da base do Lula, como MDB, PSD, PP, União Brasil, Republicanos. Também há 19 senadores confirmados, além de prefeitos como o da capital paulista. Prefeitos, com S, no plural, é mais de um. E essa tal direita não tem diálogo. Você tá brigando com a realidade. 10 partidos diferentes, 5 da base do Lula e não tem diálogo. Não tem diálogo, segundo o Estadão. Então, assim, o clima hoje, mas pode esperar, né? Vai ser de distorção e muita narrativa. Tudo que Bolsonaro falar, no máximo, vai ser... Assim, se não distorcer muito, vai falar o seguinte. Bolsonaro tentou fingir que ser uma pessoa que ele não era. Porque Bolsonaro não atacou ninguém, não fez isso. Ele vai, no mínimo, a imprensa vai noticiar dessa forma. Mas pode anotar. Amanhã vai ser o dia que a gente vai olhar e falar, minha nossa senhora... Quanto absurdo publicado pela imprensa. Vamos ver se isso não vai acontecer amanhã. Aí vem a isentosfera. João Amoedo, no ato convocado por Bolsonaro para domingo,
Não ocorrerá qualquer defesa da democracia. Haverá apenas os políticos oportunistas e os demais que, sem esperar nada em troca, deixarão de lado o bom senso, os fatos e o respeito próprio para demonstrar mais uma vez a sua subserviência ao ex-presidente, disse o subserviente ao Lula. Um político medíocre e egoísta que tem como única preocupação o seu destino. Espero que em breve esses cidadãos deixem de ser massa de manobra de populistas e coloquem essa dedicação ao serviço do nosso país. É uma coisa interessante. Mal sabe Bolsonaro o que ele acabou fazendo, né? Mas lá na frente, quando a Moedo diz, só pensa nele. Chegaremos lá. Chegaremos lá, João Amoedo. Lá na frente, a gente vai lembrar desse tweet do Amoedo. Aí, olha o moderado, ó. Olha a direita permitida. Porque o gado não pode xingar fulano, cicrano, beltrano e o Lula na manifestação. Alguém sabe? Covardes do pip. Olha o ódio do cara. Essa é a moderação. Pro Estadão, Nando Moura é um moderado. Só sabe falar xingando, só sabe falar gritando. Não tem argumento, então xinga. Quem não tem o que falar, xinga. Isso daqui vale. É isso que ele quer que as pessoas façam. É isso que a imprensa torce para conseguir tentar colocar um rótulo que as pessoas, de coisa que as pessoas não são. Aí, olha para isso daqui. Olha aqui, ó. Olha o diálogo. Olha o diálogo, gente. O diálogo que o Estadão prega. Amanhã somos todos Adélio. Até bateu o print. Eu não vou nem comentar mais nada, né? Eu acho que com medo desse tipo de coisa, que a esquerda pode aprontar, a esquerda do diálogo, PMs da Paisana vão se enfrentar em ato de bolsonarista. A Polícia Militar de São Paulo vai ter um planejamento especial para garantir que tudo ocorra em paz, além do reforço do efetivo, para ter gente, né? Assim, vai ter um reforço do efetivo. PMs da Paisana atuarão nas ruas adjacentes e se infiltrarão entre os manifestantes. O objetivo é identificar e abordar pessoas que eventualmente venham apresentar comportamento suspeito, para garantir que está tudo em paz, tudo em ordem. Vai ter algum tipo de gente tentando se infiltrar, tentando criar confusão. Vamos dar uma olhada. Vamos dar um bisu. Aí, pegando o gancho desse primeiro tema, ainda falando desses eventos, veja o diálogo que o Estadão prega. Veja o Brasil que nós vivemos. Ato de Bolsonaro na Paulista é teste para medir forças na polarização com Lula e pressionar o judiciário. No Planalto, auxiliares do Lula avaliam que a manifestação será grande e acham fundamental definir o mais rápido possível uma série de ações para derrotar o bolsonarismo nas disputas deste ano das principais capitais como São Paulo. O PT está focado em vencer em São Paulo com bolos. O movimento é visto como decisivo para impulsionar a campanha de reeleição de Lula em 26. Aí é o diálogo que o Estadão prega. Aí veja só. Enquanto a turma lá já está planejando eleger o Boulos, olha os percalços que a turma da direita enfrenta. Pré-candidatos do PL temem bloqueio de fundo e prisão de Bolsonaro e sondam outros partidos. Segundo a Folha de São Paulo, líderes de partidos de centro, né, centrão, relataram ao painel que têm sido procurados por prefeitos e pré-candidatos do PL que sondam a possibilidade de mudarem de sigla para as eleições municipais de outubro. O prazo para filiação partidária se encerra no começo de abril. A procura começou após 8 de fevereiro, que foi quando teve a grande operação. Inclusive, o Valdemar ficou preso aí por uns 3 dias. Olha que coincidência, né? Quando começa a preocupação. Os pré-candidatos e prefeitos têm relatado 2 temores. Primeiro, seria uma eventual prisão de Bolsonaro, que poderia levar à perda de capital político do ex-presidente e contaminar negativamente as campanhas municipais. Acho muito difícil. O segundo, mais recorrente e destacado com mais ênfase, esse aqui é o verdadeiro medo dos políticos, é de que a justiça bloqueie recursos do partido, deixando-os em dificuldades financeiras. Nesse ponto, a preocupação é que a justiça entenda que o dinheiro do PL foi utilizado para a execução do suposto plano do golpe e decida punir o partido com o bloqueio dos valores do fundo eleitoral. Olha os temores, né, que a direita tem que lidar. Mas o problema é que a direita não tem diálogo. É porque não tem diálogo. É porque a direita não quer dialogar com ninguém. Isso aqui, pro Estadão, é muita democracia.
E aí eu peguei essa aqui só para mostrar como as coisas seguem um padrão. Essa notícia ali abaixo, não, tá ali em inglês, tá óbvio. Tá comentando aí sobre o que a esquerda está fazendo nos Estados Unidos. Todo mundo tá vendo aí o cerco contra o Trump. E aí a Molly fala, ó, democratas, a pior coisa do mundo é não votar para certificar a eleição. Deixar de votar é a pior coisa do mundo. Os mesmos democratas também dizem, estamos conspirando neste momento para não certificar a próxima eleição se o nosso advotário vencer. Aí tá ali, ó. Como os democratas podem desqualificar Trump se o Supremo dos Estados Unidos não o fizer? É o mesmo padrão. Democracia só se for de esquerda. Enquanto a turma do PL está preocupada, eita, será que a gente vai ter fundo eleitoral na eleição? Enquanto está se pensando nisso, olha a festa do amor e do diálogo. Eu trouxe do próprio Estadão. Vai ficar bom. Ministro de Lula direciona 321 milhões em convênios para prefeitos aliados que devem buscar reeleição. Olha o diálogo aí, ó. Aqui ó, como é que se dialoga. Ainda falando sobre dinheiro. Apaziguamento de Lula com Lira custa ao Tesouro 20,5 bilhões. E na mesma linha da anterior. Chegou-se a apaziguamento graças à decisão de Lula de reabrir os cofres do Tesouro para os parlamentares. Lula recuou no veto, que havia imposto a um calendário do Legislativo que obrigava o governo a pagar emendas orçamentárias em tempo para que os parlamentares pudessem faturar politicamente as liberações em cima dos palanques das eleições para vereadores e prefeitos. Nesta sexta, veio à luz um decreto ainda mais generoso. Prevê a liberação de 20,5 bilhões até o final de junho de emendas individuais. Emendas individuais, né? 12,5 bilhões de total, individuais são 12,5, bancadas 4,3, de comissões 3,7. Alega-se nos bastidores que, bem pagos, os parlamentares facilitarão a tramitação congressual de propostas que interessam ao Ministério da Fazenda. Que propostas são essas, gente? A que aumenta o imposto para o pobre pagar. Essa é a democracia do Estadão. Só a democracia é quando é assim. Ainda falando sobre hoje, eu espero que seja um ato muito bonito, muito bacana. Acho que vai ser um ato bem calmo. Por tudo aí que vem sendo publicado, né? Reforço no policiamento, a forma como ele está sendo organizado, tudo bonitinho. Vai muita gente. Ninguém vai deixar um ato como esse, né? Sei lá, ter algum tipo de confusão. Ainda que tenha gente que torça por isso. Mas eu acho que aí tá diante, sabe? De um evento que vai ser histórico. O que é que isso vai significar? Eu juro pra vocês, não faço a mínima ideia. Mas eu acho impossível não mostrar que a direita brasileira, ela veio para ficar, tá forte, mais forte do que nunca. Às vezes a gente olha as coisas de uma forma muito imediata. Não sei se eu tenho essa oportunidade. Eu acho que é uma oportunidade, realmente é uma oportunidade de poder todo dia estar lendo um pouquinho, estudando um pouquinho. E é uma coisa que eu já disse pra vocês, boto aqui porque eu acho que é um ótimo exemplo. Se a gente pegar 2014, os tais candidatos, né, possibilidade de direita, gente, não dava 30 pessoas. Os cards que apareciam na internet, esses caras são aqui, é da direita, pá, tamo aqui todo mundo junto. Não dava 30 pessoas. Em 2014, não dava 30. Em 2018, pelo menos 50 já foram eleitos. Em 14, 30 era tudo que tinha. Tudo, 30. Em 2018, eleitos já eram mais de 50. Em 2022, olha o tamanho que tá a direita. A gente pode estar tendo um ato aí com mais de 100 deputados. Só deputado mais de 100. Mas alinhados à direita. Prefeitos. Com todos os problemas que o PL tem, se deixarem o PL não amarrar uma bola de ferro em cada pé, deixar correr os 100 metros com todo mundo, vamos deixar competição, né? Daquele jeito, deixa. Todo mundo tem uma certa ajuda, né? Como se conhece correndo 100 metros à frente, né? Uma coisa de 100 metros. Mas se deixar, querendo ou não, com os trancos e barrancos, com os problemas de Valdemar, do PL Raiz, ainda assim a direita tem um partido que tá indo.
Tá indo, assim, aos trancos e barrancos está indo. Lembre que, não sei se vocês acompanharam, 2016, 2017, até o finalzinho, uns 48 minutos do segundo tempo, em 2018, se perguntar, cara, qual partido Bolsonaro vai? Sequer tinha um partido. Foi pelo PSL. Não deu 6 meses, caos. Primeiro presidente da história do país que governou sem partido. Por grande parte do tempo. Só no final de 2021 que foi se filiar ao PL. Só no final de 21. Só. E tamo aí. Tem governador, tem senador. Você vê as pessoas. Existe um arcabouço de ideias mínimas no ar, de coisas que pelo menos as pessoas sabem que elas não querem, e o que ela não quer, ela sabe a qual lado político normalmente está associado. Ela sabe que a direita é que está preocupado em realmente trabalhar para a redução de imposto. Não que o centro seja pró-imposto, mas assim, cara, quem vai lutar para baixar realmente só a esquerda, porque existiu, inclusive, um exemplo prático. O governo Bolsonaro, mais de 4 mil produtos que tiveram reduções de impostos. Videogame, que saiu uma nota até foi esse mês de fevereiro, mostrando que Lula traiu a agenda. Pô, só esse teve Bolsonaro reduziu 4 vezes, né, a alíquota do imposto. Por outras coisas, tô pegando aqui um exemplo só porque foi uma notícia recente a questão ligada ao Lula. Então teve isso, teve outros exemplos. As pessoas começaram a compreender melhor a questão de alguns direitos, como você ter direito para você se defender, entender mais sobre algumas preocupações, o que pelo menos não se quer que seja feito em termos de educação. Então teve um salto muito grande. Eu acho que o evento hoje vai ser um marco nessa história que vem sendo traçada já há alguns anos. Quando que a gente ia esperar? Outra coisa que eu digo pra vocês, desculpa se eu tô me alongando, mas pra mim falar de Bolsonaro aqui é importante. Por mais que eu quero mostrar pra vocês uma coisa no tema seguinte. Pra refutar o tweet do Amoedo sobre Bolsonaro não se preocupar com o Brasil. Mas eu já até me perdi. O que é que eu ia falar? Eu tava falando por mais importante. Bolsonaro, manifestação. As coisas de hoje são... Ah, lembrei. Quando que a gente ia imaginar em janeiro, fevereiro, março de 2023, no ano passado, que a gente ia ver uma nota, por exemplo, do Mário Sabino, nesse tom. Falando que não, cara, não é só bolsonarista que vai estar na rua. Não é só os fanáticos que vão estar na rua. Quando a gente imaginar que ia ter nota na Folha de São Paulo, como teve neste mês, criticando algumas decisões. Quando iríamos imaginar que o próprio consórcio, basicamente de forma unânime, iria criticar veementemente o inquérito que apurou uma confusão que aconteceu no aeroporto de Roma, criticando o desfecho, a forma como foi conduzida? Tá mudando. A Globo é essa porcaria. O Estadão segue a mesma linha. Mas as coisas estão mudando. Tá mudando. O que o Lula vem fazendo, para onde ele vem levando o país, tá ficando insustentável. Isso significa que vai dar tudo certo, que a coisa vai melhorar? Eu não sei. Mas é notório, tá passando por uma mudança. Vocês fizeram parte disso. Vocês são... A grande massa que faz essa diferença são vocês, no final do dia, as pessoas comuns, rede social, os comentários que são feitos. Aonde a informação chega, muitas vezes vocês pensam que, eu comento, só conheço 2, 3, 5 pessoas, eu faço um comentário, ganho um like. Mas, às vezes, esse comentário que você faz, nem online, mas o offline, conversando com alguém, às vezes esse comentário que roda o Brasil. Só que ele roda o Brasil com poucas pessoas, que vai indo. É um que conta pra 2, que conta pra mais um, conta pra outro. Daqui a pouco um monte de gente tá sabendo das coisas. Nenhum canal de direita nesse YouTube. Gente, como é o canal de direita no YouTube? Não deve ter, sei lá, 3 milhões de seguidores. Bolsonaro teve 60 milhões de votos. Olha os números. Você acha que eu tô falando pra te agradar? Olhe os números. Olhe os números. Eu tô falando em quantidade total de pessoas. Eu não tô nem falando de views por vídeo. Não tem um canal com 5 milhões, um canal único. Eu acho que se você juntar todos os canais, porque tem gente que não tá inscrito em todos, e tem gente que se inscreve em mais de um, e usuários únicos, eu não acho que bate 10 milhões de pessoas. Mas Bolsonaro teve 60 milhões de votos e tem uma massa de pessoas gigantesca que o apoia e tá fechado com ele pro que deve é. Que é uma quantidade maior do que tem canal de YouTube, que tem conta no Twitter, qualquer outra rede social. Bolsonaro não tem esses apoiadores nos seus próprios perfis. Então, assim, a coisa tá mudando. Tá mudando. Não na velocidade que a gente quer, mas tá mudando. Tá mudando. 24, agora é ano de eleição. É mais um passo nessa caminhada. E vamos ver, né? Amanhã, com certeza, a gente vai comentar sobre tudo isso daí.
Mas vamos pegar aqui um gancho nesse final. Com o bolso cheio de emendas, a agenda do Haddad vai prosperar. Aí vamos falar sobre isso. Estava eu passando na minha rotina diária, lendo o que sai na imprensa. Aí eu vi uma entrevista que o Haddad concedeu para o Globo, via e-mail, que tá ali, ó. No G20, Haddad afirma que o Brasil vai propor taxação global de super ricos. E vai para quem esse dinheiro? Eu tenho para mim que esse dinheiro vai acabar indo pro cofre da ONU, para ajudar a financiar um governo global, que é o que o PT, né, é especialista em fazer. Totalitarismo e controle. Aí tá ali, Haddad quer usar o encontro do G20, bater um papo aí com a turma, isso está acontecendo na esteira da visita do Blinken, para lançar uma proposta de tributação global dos super ricos. A uma proposta que ele conseguiu aprovar no Congresso no ano passado. Em entrevista ao Globo por e-mail, o Haddad afirmou que essa agenda é fundamental para o crescimento econômico sustentável no mundo. Disse ainda que pretende discutir com os colegas do grupo o modelo do Fundo de Recuperação das Florestas. Haddad defende uma bandeira brasileira na presença do grupo, a reforma de instituições multilaterais como o Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional. Lá vai, né? Que reforma é essa? Vamos dar uma olhada. Mudanças no FMI e no Banco Mundial. Nós pretendemos colocar em evidência para nossos pares distorções que precisam ser corrigidas por nós mesmos nos conselhos das instituições financeiras internacionais. Precisamos também trabalhar em conjunto com eles. Olha só. Esses grupos, eles têm um alcance, né, uma penetração internacional. Então, se você tomar uma decisão lá em cima, ela vem de cima para baixo para todo mundo. O Haddad acha que é necessário trabalhar em conjunto com o FMI e o Banco Mundial para fortalecer a capacidade dessas instituições de serem agentes da profunda mudança nos padrões de produção e consumo que são esperados de todos em direção à descarbonização. Opa, peraí. Gente, olha só. Carne vermelha tá de um lado, descarbonização tá do outro. Não é só carne vermelha, não. Proteína animal tá desse lado, descarbonização tá desse. O Haddad quer que essa turma ajude a mudar padrões de consumo, ou seja, o Haddad quer um totalitarismo mundial, global, para te impedir de comer carne. Pode anotar, porque é uma agenda que está sendo discutida já há muito tempo. Só para exemplificar uma das maluquices. Padrões de produção. Só vai ter linha de crédito, só vai poder trabalhar, só vai poder produzir quem seguir as regras do Haddad. E são as regras de quem? De uma agenda globalista. Essa é a turma que pensa no Brasil, viu? Segundo o Estadão e o Amoedo. O mundo mudou desde a criação dessas instituições. A governança global precisa atualizar o arranjo existentes. Vai vendo. Aí, plano de transformação ecológica. Veja isso e você vai ver a contradição como o Haddad, ele se contradiz numa mesma entrevista. Nós acreditamos que o plano de transformação ecológica, apresentado pela Fazenda, será uma referência para muitos países no futuro. As economias do sul global não estão equipadas financeiramente para desenvolver planos na escala financeira do Inflation Reduction Act dos Estados Unidos, do Plano Verde da União Europeia e do investimento em energias renováveis dos comunas. Defendemos uma alternativa realista, mais ambiciosa. Medidas regulatórias que orientem o setor produtivo no sentido da descarbonização e favoreçam o investimento em áreas na vanguarda da indústria e da tecnologia. A gente comentou ontem sobre o evento do ICES, da Natone, que o Soros está patrocinando, né, um dos organizadores. Eles estão falando que está faltando dinheiro e que é importante que o governo entre nisso para direcionar o fluxo do dinheiro. O que é que a Haddad está falando? Medidas regulatórias, lei, resoluções, regras para orientar o setor produtivo, ou seja, para obrigar quem produz a descarbonizar, senão vai ser punido. Através da regra, imposição, controle, totalitarismo e direcionar o fluxo do dinheiro para a vanguarda da indústria, ou seja, para a turma verde. Essa é a turma que está governando o Brasil. Transição energética. Aí agora você vê incoerência. O Haddad está preocupado com
a transformação ecológica, né? A transição energética deve ganhar destaque nos debates e isso é uma boa notícia para o Brasil. No ano passado, 93% de nossa eletricidade foram gerados a partir de fontes renováveis. 93% da eletricidade brasileira já está vindo de fonte renovável e o Haddad está preocupado com descarbonização. Isso faz algum sentido? Isto faz algum sentido? 93% já está vindo de fonte renovável. Fonte renovável emite muito menos carbono do que fonte não renovável, são os combustíveis fósseis. 93%. E o Brasil ainda precisa impor regras totalitárias de controle para direcionar o fluxo do dinheiro para os amigos do rei? Vocês estão vendo como são as coisas? Cadê o jornalista para questionar? Falar, Haddad, você tá sendo incoerente, Haddad. Na mesma entrevista, você está se contradizendo. E vem uma pergunta após a outra. Tá na sequência. Essa é uma meta que países desenvolvidos querem atingir no final da próxima década. Então por que o problema é o Brasil? Precisamos promover a nossa matriz limpa e nos posicionar como a melhor alternativa para investimentos descarbonizantes. É porque o mal do Brasil, da emissão do carbono, é que tem muito boi. Tem muita agricultura, né? Tem que destruir. Destruir o Brasil. Destruir o Brasil. Destruir. Só ter boi para rico. Aí, o Blinken teve aqui no Brasil. É a cara do Lula. E vai fazer sentido quando ele falar da Petrobras de novo. Mas, parênteses aqui, porque eu quero mostrar uma coisinha da visita dele. Voltar para relembrar vocês. Ontem eu me deparei com isso daqui, ó. A Fox News estava comentando sobre novas diretrizes que, se você for um Blinken maníaco, você tem que seguir. Você não pode usar a palavra manpower, que seria, sei lá, a força... Porque no português você não fala força do homem, né? Mas poderia até ser na força do homem, mas você não pode usar essa expressão. Tem que ser a força das pessoas, né? A força é a força humana. Aí tem assim, you guys seria assim, vocês aí. Mas é como se no português você não pode falar os caras, né? Os caras lá. Você falando da sua empresa, os caras lá é como se fosse só homem. Não pode. Não pode falar isso. Você também não pode falar ladies and gentlemen. Homens e mulheres, porque tem gente que não é nem ladies nem gentlemen, nem ladies, né? Nem mulheres, nem rapazes. Tem gente que é outra coisa. Você também não deve usar mãe e pai. Né? Responsável 1, responsável 2. Também não fale filho e filha. Fale, sei lá, não sei, né? Lula, chame de Lula. E também não pode nem marido e mulher. Deve ser companheiro ou camarada. Lula gosta de companheiro, né? Deve ser, pronto. Aí você entende por que essa turma está tão bem. Você tá até na hora de se expressar, eles querem moldar o seu comportamento. Só que vejam só, voltando para essa questão de transição energética, um monte de coisa que aconteceu, para essas coisas acontecerem no mundo, essas mudanças de produção, tudo mais, pipipi, você precisa de tecnologia para isso. Se você quer, é muito óbvio, né, sair de um carro a combustão para um carro elétrico, você tem que ter os materiais para construir um carro elétrico, para você construir uma bateria. Um desses materiais, só de exemplo, lítio. É muito utilizado nas baterias, mas tem cobalto, níquel, cobre, enfim, diversos metais que são utilizados. Aí, para relembrar vocês, e olha que coisa interessante, e a gente respondeu a Moedo quando disse que Bolsonaro não liga para o Brasil. E aí talvez a gente até entenda mais por que o mundo odeia Bolsonaro, por que os donos do mundo odeiam Bolsonaro. A imprensa não noticiou a contento o que foi discutido entre Blinken e Lula. Teve um item que não saiu na imprensa. Não saiu. Está no segundo parágrafo. Que tá ali, ó. Ele observou, em azul, a importância de fortalecer a cooperação em minerais críticos com o Brasil, inclusive por meio da parceria para a segurança mineral. A imprensa não falou sobre isso. A discussão de minerais críticos. Minerais críticos, que são esses minerais estratégicos que um país precisa ter. Ainda fala, ó, o secretário estudou o interesse do Lula em aprofundar a cooperação em energia limpa, diversificação de cadeia de fornecimento, né? Fornecer para os Estados Unidos. Vem para mim bem baratinho aí, um lítiozinho gostoso, que eu vou comprar todo. Bem como o movimento contínuo no plano de ação conjunto dos Estados Unidos e Brasil para eliminar a discriminação racial, étnica e promover a igualdade. Essa agenda woke
Tava na Petrobras ontem. Mas calma lá. Aí, a gente tinha comentado sobre isso. Eu só trouxe isso pra comentar sobre a questão do Haddad? Não. Tava passando ontem no Twitter e vi esse tweet aqui, ó. Blinken discutiu com Lula adesão do Brasil à parceria de minerais estratégicos que visa diminuir o acesso dos comunas e garantir os minérios para os Estados Unidos e a OTAN. Lobby feito para manjado. Por manjado, Instituto Igarapé, com leis SG, irão controlar quem pode minerar. Só quem vai minerar são as corporações deles. Aí veja, ela bota o PDF. Tá aqui, ó. Tá aqui. Minerais críticos e estratégicos do Brasil em um mundo em transformação. De outubro do ano passado, o Instituto Igarapé, da Ilona Zabó, a amiga do Moro, que o Moro tentou colocar dentro do governo Bolsonaro ainda em fevereiro de 2019, a mulher que tem uma foto abraçada com os Soros no jantar que ela estava presente na casa do Fernando Henrique Cardoso e que participou de um mural ao lado do Moro, no Fórum Econômico do Klaus Boca de Mosquito, é a dona do Instituto. E que hoje ela é uma das 12 conselheiras do Guterres, o amigo do Lula, que era do Partido Socialista de Portugal e que é o secretário-geral da ONU. Todas as credenciais de uma pessoa que odeia o Brasil. E tá lá, olha a preocupação do Igarapé. Os minerais críticos. Aí você pega, gente, tem 50 e poucas, tem um estudo. Aí mostra o que tem no Brasil. Mostra quem tá, né, quem são as maiores companhias de mineração do Brasil. Engraçado, eles botam a companhia, o nome, quanto tá ganhando, e ainda botam os seus maiores acionistas. Tá lá, Vale, olha, a Vale, quem tá aqui, tem acionista grande, é BlackRock. Aí depois mostra a Anglo-Saxon, ó, é BlackRock também aqui, ó, junto com a State Grid, papapá. Aí vai mostrando assim as empresas, aí tem uma que o nome é sei que lá Brasil, mas quem controla é uma empresa canadense de ouro, você fala, ih, e bota todo mundo que já tá trabalhando nas áreas, não sei o quê. Aí fala, tem uns garimpeiros aqui que a gente tem que tirar. Aí fala, em um determinado momento, ele fala assim sobre as questões regulatórias que precisam ser modificadas para saquear o Brasil. Eles não usam saquear, eu que tô usando essa palavra. E aí, veja só, para dar o caminho das pedras, os amigos do Moro e do Dallagnol também, né? É todo mundo junto misturado. A turminha que o Soros comanda fez até um anexo para mostrar leis, projetos de leis, decretos e legislações relevantes. O que é que tem que ser mudado aqui para a gente conseguir chegar onde a gente quer. Veja que tudo de relevante que foi feito em torno de questões minerais foi feito no governo Bolsonaro. Tudo. Aí você fala, não, o último ali, ó, 1º de janeiro de 2023. No dia que Lula assumiu, já assumiu fazendo. Calma, gafanhoto. Eu não falo sem saber, eu vi que era 2023. Veja o que Lula fez. Revoga o decreto, ou seja, Lula revogou um decreto de Bolsonaro, de 11 de fevereiro de 2022, que tinha instituído o Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Mineração Artesanal e em pequena escala. E a Comissão Interministerial para o Desenvolvimento da Mineração Artesanal e em pequena escala. Bolsonaro preocupado com pequeno. Ah, Bolsonaro, deixa de ser burro, Bolsonaro. Bolsonaro não aprende. Não aprende. Ele segue sendo um ditador. Ser democrata no Brasil é ser lacaio de banqueiro, Bolsonaro. Imbecil. Seu idiota. Por que você não ajuda os monopólios, Bolsonaro? Por que você não lacaio que fica de joelhos pros oligopólios? Fica aí, eu vou ajudar o pequeno. Eu vou ajudar o pequeno. Esquece o pequeno. Esquece o pequeno. O que eles querem destruir a sociedade, Bolsonaro. Aprenda a ser um democrata. Por que você insiste em se preocupar com o povo? Você vê porque eu fico maluco? Tá aqui, ó, desenhado. Aí você vê o que o governo Bolsonaro fez, ó. Mas ele não se preocupa com o Brasil, não. Só pensa nele, como disse o João Amoedo.
Resolução CPPI 126, 10 de junho. Opina pela criação e qualificação da política de apoio ao licenciamento ambiental de projetos de investimento para a produção de minerais estratégicos, pró-minerais estratégicos. O que é que se reclama tanto no Brasil que os projetos não saem do papel, não deixa, o IBAMA não deixa, ninguém deixa a licença ambiental para conseguir nesse país? É um absurdo. Aí o que eles acusavam de Bolsonaro? De acabar com as leis e tá passando com a boiada. Porque Bolsonaro queria, cara, vamos tirar do papel. Temos riquezas no nosso país que a gente não consegue explorar. Pelo amor de Deus! Aí começou ali com a resolução, depois veio o decreto, 2021. Institui a política de apoio ao licenciamento ambiental. Vamos ajudar para tirar do papel. Para dar o documento, para a gente começar a poder explorar. Tá ali, ó. Olha quem tava fazendo. Projeto de investimento para a produção de minerais estratégicos. A Pró-Minerais Estratégicos dispõe sobre sua qualificação no âmbito do Programa de Parcerias de Investimento da Presidência da República e institui o Comitê Interministerial de Análise de Projetos de Minerais Estratégicos. Aí outra resolução, 18 de junho de 21, dispõe sobre o funcionamento desse comitê, né? Dessa questão aí, sobre habilitação de projetos de investimento na política pró-minerais estratégicos. Um governo preocupado com isso. Um governo preocupado em, cara, como fazer aqui pra gente ter no Brasil uma política. Pra gente sair na frente. Isso é sair na frente. Isso aqui é a vanguarda. Não é o que a Haddad tá fazendo. Não é impor regras pra mudar, fazer mudança comportamental na sociedade. Não é isso. É isso aqui. Aí tá ali, ó. Outra resolução. No mesmo dia 18 de junho. Define a relação de minerais estratégicos para o país. Ó, isso aí tem vários. Tem uns que colocam... Inclusive, a primeira parte, se você pega essa resolução, tá falando dos minerais que são importantes para o Brasil, porque o Brasil precisa importar. Um deles é o potássio, que o Brasil tem. E por que o Brasil precisa ter de potássio? Porque é o que faz fertilizante. Como um país que o motor da economia é o agronegócio e a gente não é autossuficiente em tudo, a gente precisa importar semente, precisa importar isso, precisa importar aquilo outro. Aí tem um projeto de lei. Aí você fala, Bolsonaro não apresenta projeto de lei? Eu sei que você ia falar isso. O que é que esse projeto de lei diz? Cria condições especiais ao exercício da atividade minerária pra gente conseguir tirar essas amarras das ONGs, do IBAMA do Lula, em caso de interesse à soberania nacional, assim declarado pelo presidente da República. Sabe de quem é essa lei? Do José Medeiros. Que, segundo o Estadão, é um bolsonarista radical. Tá aí, gente. Um estudo de uma ONG globalista mostrando, ó, é aqui, ó. Isso aqui tá escrito aqui, ó. Cuidado com esses caminhos aqui, a gente tem que mudar essas regrinhas aqui, esses negócios aqui. Por esses caminhos aqui, pra gente conseguir ter acesso lá, né, aos tesouros do Brasil. Depois ninguém entende porque o Brasil não vai pra frente. Depois você não entende que o Brasil não vai pra frente. Não tem como entender o Brasil sem entender as pressões internacionais que se debruçam sobre nós. Aí, pegando aqui na linha da mineração, a mineração no Brasil não vai nada bem. Já estamos controlando os custos. Não se assustem com os números de demissões que vêm por aí. Desde o último trimestre de 2023, alguns setores da nossa indústria vêm sofrendo com custos operacionais inflacionados e preços de venda reprimidos. Alguns de nós já vimos esse cenário nos setores de metais preciosos, metais bulk e metais básicos. Muito embora as épocas e as causas raízes sejam diferentes, as ações, ou melhor, as reações de alguns investidores e outros atores do setor continuam sendo as mesmas. E como sabemos, o impacto pode ser devastador. Economias no curto prazo, em áreas de manutenção, em desenvolvimento de mina e em processos produtivos que demorarão muito tempo para serem recuperados. Parece até que tem um interesse que o Brasil quebre o setor de mineração, né? Para turma ir lá e conseguir o que eles querem. Comentamos ontem sobre a questão do agronegócio. Mais um capítulo, né, dessa história. A quebra da safra de soja chega em 50%. Tem produtores abandonando a safra, pois não compensa colher. Alguns não vão ter condições financeiras de plantar a safrinha e estão tentando arrendar as terras.
se preparem para o pior. Vocês têm até maio, vai piorar muito. E tá em vídeo mostrando o que tá acontecendo. Não é a primeira vez, a gente já comentou sobre isso antes. Estudo prevê piora nas vendas do varejo entre fevereiro e abril. As notícias do Brasil. Em Cidade do Maranhão, apenas 1% da população tem coleta de lixo. Mostra o censo de 2022. Veja qual. Brasil ainda tem 49 milhões sem esgoto adequado e 4,8 milhões sem água encanada. Tudo aponta para uma piora de um cenário que já é catastrófico. Gente, olha só. 1% tem lixo coletado. 1%. Assim, não tem coleta de lixo. Se só 1% tem, porque não existe coleta de lixo. Deve ter só no condomínio do prefeito, né? 1%. Aí, veja tudo que está acontecendo no Brasil de ruim. Tudo que o Haddad está propondo. Aí vem isso daqui. Eu vejo alguma dessa, eu fico revoltado. Porque eu paro e penso. Você vê, o Brasil marcha para ser cada vez mais um país totalitário. Mas nem pra gente ter o mínimo. Não, é um país totalitário, mas a economia tá avançando. Sabe, a economia tá indo pra frente. Porque você vê, a própria imprensa chama ali o preço do governo militar. Não, governo golpista, ditadura. Mas foi na ditadura que teve o tal do milagre econômico. Ah, mas não durou muito tempo. Sim, teve o choque do petróleo, um monte de coisa. Vamos ver quando viu o governo Lula, né? Depois, os próximos meses. Mas pelo menos teve o milagre econômico. Aí eu vejo uma nota dessa, eu fico me questionando. Eu falo, rapaz, não dá pra gente ser pelo menos uma ditadura que dá certo? Dá pra ser uma ditadura que dá certo? Eu acho que ninguém vai falar que a Rússia é um país democrático, né? Acho que não é muito... eu acho que quem mora lá vai falar que é. É tipo o Brasil. Você não ousa a criticar. Se você mora na Rússia, não critique o Putin. Eu não recomendo. Pode dar ruim pra você. É tipo no Brasil você critica algumas pessoas. Aí a Folha tá contando assim, ó. A economia russa cresce e pode sustentar o conflito por muito tempo. Aí ele vai explicando por quê, né? Tentando... Aí vem muita parte opinativa até chegar, tá, mas por que tá crescendo? Além de driblar sanções, negocia petróleo. Os barris russos são vendidos a um preço mais descontado do que antes do conflito. Ou seja, tá vendendo petróleo, mas nem pra falar assim, não, é porque tá vendendo, o preço subiu. Não. O preço do petróleo tá vendendo ainda mais barato que antes do conflito. Mas ainda assim, olha a riqueza que o petróleo traz para um país. E o que é que o Lula faz no Brasil? Sabota a Petrobras. Impede a Petrobras de explorar a margem equatorial. No Brasil não pode. O IBAMA não libera licença ambiental. O déficit público cresceu, mas o país costuma ter disciplina fiscal. A dívida pública é pequena, cerca de 20% do PIB. A gente comentou ontem. A dívida está subindo com 75 pontos. E o previsto é fechar 2026, aí se eu vou ficar até o final, basicamente com 86% em relação dívida PIB. 86%. Nem para ser uma ditadura bacana o Brasil consegue. O desemprego baixou a 2,9%. O salário médio cresce mais do que a inflação em um país que o poder de compra é 80% maior do que o brasileiro. Nem para ser uma ditadura o Lula consegue. Não, cara, faz uma ditadura que pelo menos a coisa avança. Nem para isso o Lula consegue. Nem para ser uma ditadura que dá certo. E essa nota nem coloquei, ainda fala que, além da questão do petróleo, eles estão ganhando dinheiro com diamante, que é mineração. No Brasil não pode. Acho que o Lula tá guardando pro Biden, né? Vê aí se o Biden ganha. Se ganhar, aí deixa eu explorar pra dar pro Biden de graça. Aí a gente volta. Lá eles exploram petróleo. E aqui a Petrobras nos explora. Todos, todas e todes. Evento de Lula no Rio tem uso de linguagem neutra. Mas dentro da Petrobras e a atriz usaram modalidade linguística durante o lançamento de programas para investir em projetos culturais. A primeira a utilizar a linguagem neutra foi Leandra Leal, atriz da Globo, que falou em nome da classe artística, né? Ou seja, é para quem tá indo o dinheiro que o Lula vai dar, né? O evento marcou investimento, né? Gente, a galera fez campanha pro Lula em 2022, né? Agora tá na hora da colheita. 250 milhões no programa Seleção Petrobras Cultural Novos Eixos.
Já o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, adaptou o slogan da empresa: Nossa energia é para todos. Nem para ser uma ditadura, sabe, que dá certo, o Lula consegue. Eu não vou entrar no tema de segurança pública, mas eu vou encerrar com um tweet do Samuel Pancher, que não é bolsonarista, e que eu acho que ele não teria feito no início de 2023. Primeira fuga na história dos presídios federais. Comparação esdrúxula que o Lula fez em relação a Israel. Mais de 500 mil casos de dengue. Sem o negocinho. Caso aí também com o Netanyahu. IBGE diz que 49 milhões de brasileiros não têm descarte adequado de esgoto. Aí ele volta a falar, né? Como voltou aí anteontem. Falar sobre o Oriente de novo. 363 óbitos de Yanomamis em 2023. Mais do que 2022. E aí depois o Sam, mais uma vez, coloca essa questão lá do Oriente. Na verdade, ele tá fazendo uma comparação, né? Ele fala assim, ó, vê um problema no Brasil, joga pro exterior. Outro problema real no Brasil, vai lá. Outro problema, vai lá. Outro problema, vai lá. Sempre fugindo dos problemas reais do Brasil. Sempre fugindo dos problemas reais do Brasil e tentando importar problemas. Jogar pra torcida. Movido pelo ódio. Este é o Brasil do Dilma. Amanhã a gente deve comentar sobre segurança pública e, obviamente, né, sobre o dia de hoje. Vamos esperar para ver o que vai ser. Torça aí para todo mundo que for. E muita paz. Seja um evento muito iluminado, muito bonito. E amanhã a gente volta para ver as narrativas da imprensa, né? Que com certeza terão. Mas com certeza terão. E é isso, gente. Se gosta do meu trabalho, quer me ajudar um pouquinho mais, pode se tornar membro do canal. Tem um botão de valeu, tem um peito na descrição e tem o Atlas Brasileiro, onde registramos toda a história, para não deixar passar nada. E lá na frente ter realmente um registro, né? Alguém tem que escrever. Compartilhe esse vídeo. Volta amanhã. E eu deixo que ele ganhe beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!